Nós já falamos aqui. Alguém me pode ajudar? Podem cada um de vocês se lembrar de alguma. Eu vou dizer o primeiro. Isso mesmo. Boa. Isso mesmo. Mais. Redenção. Muito bem. Mais. O que é que foi a seguir? Que vocês adoraram? Que teve aqui uma pessoa que vocês... Não? Relacionamentos. E depois houve outro assunto que já eram assuntos um bocadinho mais difíceis de tratar. Portanto, foi a... Solidão, isso mesmo, muito bem. A semana passada qual foi o assunto? Para quem esteve cá, para ver se lembra. Então, estou a ficar triste. Eu estive a falar sobre o assunto. Foi dor. Portanto, foram assuntos, principalmente estes dois últimos, foram assuntos muito difíceis. Mas, apesar de difíceis, nós temos sempre solução, certo? Nós somos felizes porque Deus está sempre connosco, porque não nos desampara. E eu hoje vou falar experimentando a presença pela entrega, ok? Isto é algo que será importante para que tudo aquilo que Deus tem para nos dar aconteça na nossa vida. Portanto, eu vou então começar por um versículo que diz assim: Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está escrito em João 19:30. Jesus tinha cumprido com o seu propósito. Ele disse, está consumado. Portanto, foi uma das últimas frases que ele disse quando estava a ser crucificado. Ele já tinha passado por todo o sofrimento, ele já estava completamente destruído por aquilo que ele passou por nós. Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, longe de todos os luxos. Nós temos o privilégio de nascer em clínicas, em hospitais, acompanhados por médicos, bem cuidados, mas Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo. Cresceu no seio de uma família que o amava, a quem ele também amava, certo? Sempre teve como objetivo principal da vida dele cumprir com o plano de Deus, com o plano que ele tinha para a humanidade. Podemos relembrar que com 12 anos Jesus, ele desapareceu durante 3 dias. Desapareceu e os pais só deram por ela que ele tinha desaparecido passado 2 dias e pensavam que ele estava com os amigos, pensavam que ele estava bem, mas ele não estava com os amigos. E quando eles descobriram, Jesus estava no templo a fazer aquilo que o Pai lhe mandava, junto com os doutores da lei. Então, entretanto, ele iniciou o seu ministério mais ou menos com 30 anos e foi alcançando bastantes homens e foi discipulando-os. Eu não sei se vocês sabem o que é isto de discipular. Jesus foi ensinando estes homens a viverem como ele. Através dele e do seu amor, revelou-nos a Deus, o seu Pai. Aquilo que ele fazia neste mundo e aquilo que ele era neste mundo, ele estava a mostrar quem era Deus. A bondade de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Ele ensinou aqueles homens como deveriam vencer o inimigo, utilizando o bem para vencer o mal. Mostrou o poder de Deus através dos milagres que fazia, vencendo o inimigo, vencendo tudo aquilo que não era natural aos homens e vencendo a incapacidade que os homens tinham. Ele enfrentou o inimigo através do poder do Pai. Como cereja no topo do bolo, Jesus sujeitou-se à morte, à derradeira morte, pagando por cada um dos nossos pecados, sofrendo por cada uma das nossas dores, doenças, tristezas, imperfeições, limitações, dificuldades, sofrimento. Ele passou por muito sofrimento físico, emocional e espiritual. E ele, no final de tudo, confirmou que tudo estava consumado. Tudo estava vencido. O inimigo perdeu todo o direito sobre nós.
porque mesmo morrendo crucificado ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, venceu a morte. Todos os rituais utilizados no passado para nós sermos perdoados foram completamente abolidos. Diz assim em João 1,29: olhem o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Jesus foi como um cordeiro, imolado, foi esfaqueado, o seu sangue foi derramado, ele foi morto por nós e derramou de uma vez por todas o seu precioso sangue para o perdão dos nossos pecados. O poder da morte foi vencido de uma vez por todas e está consumado. Não há mais nada a fazer, não é preciso fazer mais nada. O triunfo foi completo, a vitória chegou e diz assim, tetelestai, está consumado. É isto que significa. Vencer sozinhos é impossível. É bom que nós entendamos que vencer sozinhos não é possível. Até podemos ver homens e mulheres que aparentam ter uma vida de vitória. De certeza que vocês veem na televisão, conhecem pessoas que têm uma vida extremamente bem-sucedida, que são poderosos aqui neste mundo, eles são capacitados, têm tanto academicamente como, sei lá, como têm todo o poder monetário, têm palavra, mas existe uma coisa: estas pessoas estão a investir, a investir, a investir, e todo esse investimento um dia é deitado ao lixo. Porquê? Porque tem ausência de Deus, porque tem ausência do amor de Deus. E nada daquilo que eles fizeram vai contribuir para a eternidade. Eles só estão a semear neste mundo, não estão a semear na eternidade. Quando nos rendemos a Jesus, sabemos que não vai desistir de nós nunca, nunca. Eu posso-vos dizer isto como prova daquilo que eu tenho vivido na minha vida. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa ficar mal. Pelo contrário. Ele vai tirar-nos do lugar onde estamos e vai posicionar-nos. Ele vai surpreender-nos muito além daquilo que nós imaginamos. Em Efésios 1:20 a 21 está escrito assim: quando ressuscitou a Jesus dos mortos e o fez sentar à sua direita nos céus, Deus colocou a Cristo acima de todos os poderes, autoridades, forças e reis, e acima de todo tipo, de todo o poder que possa ser dado, tanto nesta época como também na que vai chegar. Sim, eu concordo que as nossas forças humanas vacilam, porque estamos a lutar com as nossas forças naturais. As nossas forças naturais estão condenadas à queda. Nós não temos capacidade. E nós temos o inimigo deste mundo que faz tudo para nos derrotar. Então, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos revestir da autoridade e do poder de Deus. Estas forças que se levantam contra nós não irão prevalecer. É Deus que vai ter vitória na nossa vida. Vocês sabem que diz assim na Bíblia: o diabo vem para matar, roubar e destruir. E é isto que ele tenta todos os dias da nossa vida. Todos os dias, todos os dias. Então, como diz no versículo, Jesus já venceu todas as batalhas por nós. Ele está acima de todos os poderes, autoridades, forças e reis. Ele está acima de todos os títulos. Eu sei que muitos de nós nos sentimos derrotados. Jesus vai levantar-nos. É esta a promessa que Deus tem para nós. Podes hoje estar a sentir-te na lama, por vários motivos. Algo que não corre bem na tua vida, sonhos que desmoronaram e que tu ainda não conseguiste digerir, relacionamentos quebrados, doença, falta de emprego, injustiças, tentações que temos dificuldade em vencer, desilusões, fraquezas. É verdade, é muito difícil mantermos a confiança em Deus e em tudo o que Jesus fez por nós. As situações da nossa vida ficam fora de controle. Temos a sensação que já não temos mais nada por onde nos agarrar. Parece que está tudo perdido. O principal objetivo do inimigo é deixar-te neste ponto,
com a sensação que vais ser engolido pelos teus próprios problemas. Sufocar. Tirar-te toda a esperança que poderias sentir. Ele não se lembra que Deus está atento ao teu sofrimento. Deus está sempre atento ao teu sofrimento. Ele está contigo em cada lágrima, em cada sentimento de angústia, em cada impotência que tu estás a sentir. Ele está contigo. Ele não te desampara, Ele está contigo no processo, Ele está a caminhar ao teu lado. Ele está a segurar-te para tu não seres destruído. Ele está a livrar-te de coisas que tu podes fazer que não são adequadas para a tua vida. Ele está a livrar-te. Ele ama-te. Deus quer trazer o livramento de tudo aquilo que hoje te está a incomodar. Ele quer trazer o livramento. Ele quer também utilizar estas situações para o teu próprio bem. Ele quer beneficiar-te. Ele quer revelar-se a ti. Ele quer mostrar quem Ele é. A forma como Ele te ama. A forma como Ele é poderoso para mudar a tua história. Mas Paulo diz-nos assim, em 2 Coríntios 4, 8, 9 e 16. A toda a hora e em toda a parte passamos por dificuldades, mas não somos derrotados. Temos dúvidas, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Às vezes somos feridos, mas não destruídos. Por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso corpo esteja a envelhecer, o nosso ser interior vai se renovando dia a dia. Antes de Jesus entregar o seu Espírito, Ele disse: está consumado. Tudo concluído para nós hoje podermos viver uma vida de vitória em meio a muitos desafios. Para tu experimentares o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus, crê na ressurreição, apesar dos sofismas da mente. Sabem o que é um sofisma da mente? Significa erro de pensamento, argumentos falsos com a aparência de verdadeiro. Em Lucas 24, 25 está escrito assim: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Quando pensamos apenas com razão, não entendemos a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. Apesar dos discípulos já terem ouvido da parte de Jesus que Ele queria se entregar aos pecadores, seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia, eles esqueceram-se. Depois de Jesus ter ressuscitado, os dois discípulos iam a caminho de Emaús e tinham ouvido falar da ressurreição de Jesus, mas não acreditaram. Infelizmente, nós também acreditamos que Jesus morreu por nós, mas temos muita dificuldade em entender quem Ele é realmente e o que representa aquilo que Ele fez por nós. Facilmente colocamos em causa o seu poder e a sua dimensão. Como não conseguimos ver, em muitos momentos não o sentimos, agimos como se Ele fosse uma crença que nós depositamos alguma devoção. Nós temos algum respeito, depositamos alguma devoção, mas na verdade não nos relacionamos intimamente com Ele. Nem colocamos absoluta confiança nele. Temos que nos lembrar que mesmo que não o sintamos, mesmo que não o consigamos ver, Ele está sempre connosco. Sempre. Em todos os momentos, em todas as batalhas. Eu sei que aparentemente na minha vida parece tudo cor-de-rosa, está tudo bem. Mas Deus conhece as minhas batalhas. E se não fosse a minha confiança em Deus, podem crer que eu hoje não estava aqui. Podem ter a certeza disso. Mas é o facto de eu confiar nele, de eu fazer aquilo que Ele deseja para a minha vida, de me fortalecer nele. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu tenho visto a mão dele sobrenatural, a mão dele que faz milagres,
no meu coração, na minha mente, à minha volta. É por isso que eu estou aqui. Talvez um dia mais tarde tenhamos a oportunidade para falar sobre estes assuntos, que eu ainda estou a digerir algumas coisas, mas talvez um dia mais tarde eu tenha a coragem de passar a vocês. Ok? Vamos continuar. Aconteceu o mesmo com o discípulo de Jesus. Diz assim em João 20, 27 a 29. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e olha para as minhas mãos. Estende também a mão e põe ao meu lado. Não duvides mais, mas acredita. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: tu acreditas porque me viste. Felizes aqueles que acreditam sem ver. A nossa fé tem que ser fortalecida todos os dias, tem que ser alimentada diariamente para nos mantermos firmes e ficarmos cada vez mais convictos da realidade de Deus, porque é muito fácil, com todas as solicitações, com todas as dificuldades que nós passamos no nosso dia-a-dia, com todas as coisas que nos surgem, é muito fácil nós vacilarmos e perdermos a fé. Em Romanos 10, 17 diz-nos assim: na verdade, a fé vem por ouvir, e o que se ouve é a palavra de Cristo. Por isso, a fé é incompreensível e jamais será racional. É uma decisão. Crer na morte de Jesus por causa do nosso pecado e da sua ressurreição. Em Romanos 6,4 diz-nos assim: assim, quando fomos batizados, morremos com Cristo e fomos sepultados com Ele. Fomos sepultados com Ele para que, como Ele ressuscitou dos mortos pelo poder glorioso do Pai, nós também possamos viver uma vida nova. Quando nos diz neste versículo que fomos sepultados com Cristo, significa que nós morremos com Cristo para a nossa velha vida. Ok? Também Deus conta connosco, a nossa disponibilidade para morrermos com Ele para aquilo que nós fazíamos no passado, para aquilo que nós acreditávamos no passado, para aquilo que eram os nossos sonhos, os nossos desejos. Ok? Deus, quando morreu connosco, Ele depois também ressuscitou connosco para nós termos uma nova vida. E uma nova vida exige coragem, exige determinação, exige estar firmes naquilo que Deus nos ensina, porque nós neste momento estamos a ver aquilo que é as nossas circunstâncias à nossa volta, mas Deus tem algo eterno para nos dar, ok? Tem algo que produzirá frutos eternos na nossa vida. E eu não consigo falar de uma situação pessoal de cada uma das pessoas que está aqui, mas eu própria, muitas vezes tenho que me desligar das circunstâncias que eu estou a viver no momento e decidir agir em conformidade com aquilo que eu vejo que Deus quer fazer na minha vida eternamente. Não na minha necessidade atual, mas poder cumprir com aquilo que Deus quer que eu tenha eternamente e aquilo que vai trazer frutos eternos, não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas que estão ao meu redor. Ok? Então, eu quero que nós tenhamos uma vida renovada, debaixo do governo e da vontade de Deus. Ele não quer que nós estejamos aos nossos desejos imediatos. Ok? No momento em que tomas esta decisão de querer um sacrifício que fez por ti e creres que Ele ressuscitou dos mortos, toda a tua vida será transformada. É preciso ter coragem, como eu digo. É preciso estar determinado. É preciso ser firme. Agora vamos passar por outro ponto que diz assim: para experimentares o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus, mantenha a tua fé firme diante das instabilidades. Em 1 Coríntios diz-nos assim, 1 Coríntios 15, 57 e 58, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e
que nada os abala. Qual de nós aqui não vive momentos tão difíceis? Qual de nós aqui está imune a tribulações, provas que tomam proporções gigantes na nossa vida? Qual de nós? Eu não sou essa pessoa. Era bom, mas não é real. Eu estou sujeita a muitas provas, Às vezes são muitas batalhas internas, às vezes não são visíveis. Muitas vezes passo pelo desconforto da dor. Sofro, sou provada. Eu sou sinto-me quase queimada pelo fogo. Só para fazer aquilo que é certo. Só para fazer aquilo que eu sei que Deus vai honrar e vai trazer frutos eternos. Não é fácil. Okay? Mas quando nós queremos o mais elevado, temos que ter atitudes elevadas. Temos que ser muito corajosos. Okay? Mas uma coisa que quero vos dizer. A minha confiança está no Senhor. Porque eu sei que se confiar nele, tendo tantas vezes de fazer aquilo que eu não quero, que não me apetece, ou que o meu senso comum diz que já não tem solução, Deus vai tornar-me aprovado. É doloroso contrariarmos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Por isso mesmo, Paulo nos adverte para nos mantermos firmes e que não fiquemos abalados. Temos que nos manter firmes naquilo que Deus nos diz, nas promessas de Deus, porque vamos ter vitória. Não é a primeira vez na minha vida que Deus tem mostrado a sua fidelidade, de todo. Houve um dia na minha vida que foi fundamental para que eu seguisse em frente. Nesse dia eu tomei uma decisão convicta, ainda muito bebezinha na fé, mas eu estava cansada de toda a porcaria que eu já tinha feito na minha vida, de todos os atalhos que eu já tinha tomado. E eu disse: não, Senhor, eu quero conhecer o teu propósito. Não vai ser fácil, que eu sei que não vai ser fácil. Vai doer, vai custar, vai-me trazer desconforto, vai-me trazer moça. Mas eu sei que aquilo que eu tenho feito não me tem trazido nada de bom. E eu quero ter uma vida de vitória. E nesse dia eu tinha 29 anos. Estou grata a Deus. Grata por tudo aquilo que Ele tem feito até aqui. Estou grata a Deus porque me tenho sentido constantemente fortalecida por Ele. Tenho sentido que Ele não me tem largado em nenhum momento. Tenho sentido que Ele me tem levantado quando eu estou a cair, quando eu estou derrotada. Tenho sentido que mesmo no meio da aflição, no meio de tanta dor, Deus consegue trazer a paz que eu preciso, trazer o alento, trazer a alegria. Tenho sentido isso constantemente. Todos os processos da nossa vida doem, mas é na dor que somos curados. Em Mateus 7, 24 a 25 diz-nos assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as obedece pode ser comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, vieram as enchentes e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. É mesmo por aí. Quando nós construímos a nossa vida da forma mais difícil, em obediência a Deus, os resultados são completamente diferentes. Eu tive a oportunidade de ver a construção da minha casa. Eu não percebia nada de construção, ainda não percebo, mas eu tive a oportunidade de ver como o pedreiro começou a construir a casa e aprendi algumas coisas. E eles primeiro escavaram a terra, buracos muito profundos. Na nossa casa teve que ter 2,5 metros de profundidade,
porque era um terreno que tinha muita água. Depois, em seguida, eles colocaram as sapatas, entretanto, colocaram os pilares com ferro e betão, e só depois é que fizeram as lajes. Isto quer dizer com isto o quê? É assim mesmo. Para a casa ser resistente e conseguir manter-se firme em meio a todas as intempéries, dá muito trabalho. Muitas regras têm que ser respeitadas. Não é possível fazer a construção segura retirando qualquer um destes passos que eu mencionei. Não é possível. Correria o risco de ruir. O mesmo se passa connosco. Temos de ter a disponibilidade de obedecer. E especialmente confiar na sua soberania. Confiar que nós estamos aqui. E nós não temos a mesma perspectiva de Deus. Nós não sabemos o que é que Ele já tem para nós. Nós só estamos a ver aqui e agora. A circunstância, o problema. Mas Deus já tem o final de tudo. E é esta notícia que eu vos quero dar. Deus já tem tudo preparado para cada um de nós. Tudo preparado. Todas aquelas batalhas que nós estamos a passar hoje. Todas. Deus já sabe o final de tudo. Nós só temos que nos deixar nas suas mãos amorosas, nos seus braços amorosos. Às vezes temos que nos cobrir com as suas asas para nos sentirmos protegidos, porque nós sentimos-nos desamparados. Sentimos que estamos sós. Mas nós não estamos sós. Ele quer nos acolher nos seus braços. Ele quer cuidar de nós. Ele quer que nós vamos a Ele buscar a solução. Ele quer mesmo que nós vamos a Ele buscar a solução. Certo? Ele ama-nos tanto. Nós não podemos imaginar o quanto Ele nos ama. Já viram? Ele enviou Jesus para morrer por nós, pelo pecado de toda a humanidade. Ele ama-nos. E todas as soluções estão em Jesus, todas. Então, o mesmo se passa connosco, não é? Temos de confiar na soberania de Deus. Mesmo quando queremos desistir, quando queremos atirar a toalha ao chão, estou cansada, não quero mais isto. Mesmo quando a tempestade é tão grande, quando nos sentimos carentes, desamparados, desanimados, quando não vimos um futuro brilhante, parece que tudo se vai destruir. Temos que confiar em Deus, porque Ele não desistiu de nós, ok? Ele nunca desiste de nós. Ele não nos quer aqui nesta posição, Ele quer-nos muito mais longe, ok? Ele tem muito mais para fazer por nós, só temos que confiar nele. Tem muito mais para fazer pelas nossas famílias, pelas pessoas que amamos, pelos amigos. Nós somos o veículo, provavelmente, ok? Para que tudo isso aconteça. Os outros têm que ver em nós, para quererem a mesma coisa que nós temos, ok? Para experimentares o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus, caminha na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Em Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes, o nosso pensamento foi desistir, mas agora vamos dirigir o nosso olhar para o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Já percebemos que tudo depende de um mundo espiritual que nos envolve, ok? Jesus foi o grande guerreiro, foi à luta com as armas espirituais mais poderosas. O amor que sentiu por nós foi a alavancagem para a sua vitória, e a sua vida imaculada foi a sua arma para pagar um alto preço pela nossa vida. No final de tudo, a dívida estava paga. O inimigo já não pode reclamar mais nada. Não pode reclamar mais nada, porque Jesus saiu completamente vitorioso. Morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por causa de Jesus, somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
Não sejamos mais medíocres. Não nos vitimizemos. Vamos obedecer e tomar posse dessas bênçãos. Vamos cantar vitória. É isto que Deus tem para nós. Ele não quer que nós nos conformemos. Ele quer que nós confiemos naquilo que está escrito, nas promessas que Ele nos deixou e que nós tomemos posse delas e que as experimentemos na nossa vida. Ele quer que nós tenhamos uma vida em vitória, porque senão não tinha enviado Jesus para ir à cruz. Para que é que Ele tinha enviado Jesus para ir à cruz? Valia a pena para sermos como os outros que não têm Jesus? É para isso? Ou nós temos que ter alguma coisa, ou nós temos alguma coisa que nos dá acesso a outras coisas tão boas que os outros não têm ainda, mas que nós queremos que tenham. Ok? Então, em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: o que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês não se salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente e não como um resultado das obras que alguém fez, para que assim ninguém se orgulhe. Lembram-se do significado da graça, que nós já noutras mensagens, não é? Falamos sobre isso. Significa favor e merecido. Favor e merecido. Deus enviou Jesus para fazer por nós um favor que nós não merecíamos, certo? Porque nos ama, porque nos amou e porque nos ama e continuará a amar. Sabem o que é um presente? Vocês pagam alguma coisa quando recebem um presente? Não, pois não, eu também nunca paguei. Quando dão um presente, dão, e eu não dou nada a ninguém, certo? Portanto, eu considero que seja alguma coisa gratuita. É gratuito, é um presente. E a salvação é um presente de Deus para nós, que Ele dá através de Jesus. Deus facilitou-nos a vida em tudo. A salvação em nada depende de nós. Nós não precisamos de fazer nada. Precisamos apenas de tomar a decisão de acreditarmos naquilo que Ele fez por nós por meio da fé. É o melhor presente que jamais poderíamos receber. É um presente que não se destrói. É um presente eterno. É o presente mais importante da nossa vida. Sejas tu pequeno, sejas tu grande, é o melhor presente. Porque nós podemos ter a alegria de que um dia nós estaremos com Deus na eternidade. E que hoje já estamos a viver essa eternidade, já podemos usufruir das bênçãos eternas. Além disso, dar-nos esse acesso a essas bênçãos eternas nas regiões celestiais em Cristo. Vamos pensar que nós estamos sentados como Cristo nas regiões celestiais, a usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós. Vamos posicionar-nos nessas regiões celestiais para experimentares o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus. Resiste contra Satanás e os seus demónios. Em Colossenses 2,15 diz assim: por meio da morte de Cristo na cruz, Deus venceu os governos e os poderes espirituais, desarmando-os e fazendo deles um espetáculo público. O diabo foi derrotado, completamente aniquilado, envergonhado. Ele que fez de tudo para destruir Jesus. Levou ao deserto, tentou, fez de tudo, mas ele foi vencido. E é isso que acontece na nossa vida também. Ele vai fazer de tudo para nos destruir, para nos tirar a esperança eterna. Mas ele não vai conseguir. Na nossa vida temos que estar atentos. Sabiam que muitas vezes, através do nosso pecado, através das escolhas que fazemos contrárias à vontade de Deus, nós estamos a dar o governo da nossa vida ao inimigo. Ele é matreiro. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda em pensamentos. O inimigo trabalha na mente.
Tudo começa na mente, começa na nossa mente, no nosso coração. Ele começa a trabalhar. Eu não vou aguentar, eu não vou resistir. Eu quero isto, eu quero aquilo. Eu vou por ali, eu vou por acolá. Deus não me mostrou nada, portanto eu vou desistir daquilo que Deus diz na Bíblia. Ele anda ali, anda sempre a tentar-nos, sempre a martirizar-nos. Anda sempre a ver no que é que nos apanha em falta, onde nós fraquejamos. Porque o seu objetivo é destruir-nos, é destruir os sonhos de Deus para nós. Mas isso só acontecerá se nós permitirmos, porque Ele é um inimigo vencido. Reivindica a tua vitória. Jesus já te curou no mundo espiritual. Traz para ti, traz para este mundo essa cura. Traz para este mundo físico que tu estás a viver agora. Deus já fez o sacrifício lá na cruz, ok? Nós já fomos libertos, agora nós precisamos de fazer o nosso esforço e trazer para nós aquilo que Ele já fez no mundo espiritual, trazer para este mundo visível. Todas as bênçãos espirituais já são tuas. Experimenta como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são tão reais. Experimenta. Para alcançarmos essa vitória, temos que ser fortes, resistir a todos os desejos que o inimigo coloca na nossa mente. E assim, ele vai perceber que a nossa casa foi construída na rocha e não vai ser abalada. Em Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que é possível resistir ao diabo? O próprio Deus que habita em nós capacita-nos para que isso se torne possível. É necessário nos lembrarmos do que Deus quer em todo o tempo, para estarmos focados no momento que estamos a viver, nos vermos para além da eternidade, mas vermos para além daquilo que Deus tem para nós. Relembro constantemente que as nossas decisões têm repercussões eternas. Cá por mim, eu quero deixar um legado de vitória, ok? Eu quero deixar esse legado. Quero deixar batalhas vencidas. Eu quero que os meus filhos usufruam do legado de vitória que eu tive na minha vida. Eu quero perpetuar isso. Eu quero mesmo. Para experimentares o poder da presença pelo triunfo da entrega de Jesus, vive acima do medo da morte. Eu não sei se aqui alguém tem medo da morte. Espero que nesta altura nenhum de nós já tenha medo da morte. Ok? Porque nós vamos ter uma morte física e depois vamos para a presença de Deus. Mas também há morte espiritual. Existe uma morte que tem a ver com o falecimento dos nossos sonhos, com o falecimento dos sonhos de Deus para nós. Eu vou-vos ler aqui aquilo que diz. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Na cruz, o acusador foi condenado, o devorador foi devorado. Ele já não tem hipótese nenhuma. A morte foi assassinada. Ok? Portanto, já não há mais qualquer tipo de hipótese. Não há mais nada a fazer. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Ok? Ele pode tentar, mas ele não consegue. Quando nós estamos com as nossas forças sobrenaturais dadas por Deus. Em 1 Coríntios diz assim, em 1 Coríntios 15, 54 e 55, se cumprirá o que as Escrituras dizem, a morte é devorada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Por causa daquilo que Deus fez por nós, nós já estamos completamente livres dessa situação. Jesus concluiu a sua missão neste mundo. E está consumado. Quando estava a escrever esta parte da mensagem, lembrei-me desta música de um grupo de louvor que tive o prazer de conhecer quando me reconciliei com Deus. E que naquele momento eu não estava como estou hoje, estava bem pior. E eu vou pedir ao Tiago para pôr um bocadinho desta música.
seu céu azul se foi. Seu choro você pode ouvir. E existe alguém procurando amigo ou irmão, crendo que a nuvem vai passar e você não deve partir. Abra o coração pra dizer: não precisa mais se abater, chorar. Sempre ouvirei quando chamar. Te levantarei quando cair. Eis meu ombro, apoie-se em mim. É isto que eu quero que vocês saibam. Deus está sempre ao nosso lado. Nos momentos da nossa dor maior, Ele está para nos levantar, sempre, sempre. Mesmo naqueles momentos em que nós não conseguimos controlar a nossa dor, a nossa angústia, Ele está sempre para nos levantar. E quando nós confiamos em Deus, Ele consegue, Ele traz alívio. Em meio a tanta confusão, em meio a tantos sentimentos, Ele traz alívio, Ele traz paz, Ele restaura-nos. É isto que eu quero que vocês pensem. Ele ama-nos tanto, tanto, tanto. Nós só temos que confiar nele. Temos que estar dispostos a fazer aquilo que Ele nos indica para fazer. Eu quero que vocês hoje pensem se realmente vocês têm aberto o vosso coração para Jesus desta maneira. Podem baixar as vossas cabeças, fechar os vossos olhos. E eu sei que aqui há muitas pessoas de várias faixas etárias. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades. Cada um está a passar por momentos diferentes, por tentações diferentes, por dores diferentes. Mas eu quero convidar-vos a confiar em Deus, a estarem dispostos a obedecer a Deus, a receberem os sonhos que Deus tem para vocês hoje. Quem quer, eu vou pedir para levantarem as vossas mãos. Eu quero saber quem é que está disposto a receber os sonhos de Deus, independentemente dos nãos que tenham que dizer. Eu também estou disposta a isso. E eu vou orar por cada um de nós. Pai amado, em nome de Jesus, eu levanto as minhas mãos, porque Tu deste-nos a autoridade e poder para podermos transformar vidas, curar vidas. Eu estou aqui, sou um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. E eu hoje quero Te pedir, Pai amado, que Tu visites individualmente cada coração, de todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que nos poderão ouvir. Pai amado, em nome de Jesus, traz-nos a Tua esperança, consola os nossos corações, restaura as nossas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, a comprometermos contigo, para dizermos não às nossas vontades e dizermos sim a Ti, declararmos que confiamos em Ti e que queremos viver através das Tuas promessas, através de tudo aquilo que Tu tens para fazer na nossa vida, na vida daqueles que nós amamos, na vida daqueles que nos rodeiam. Tanto eu como todos estes que estão aqui queremos deixar um legado de vitória para as gerações que vêm a seguir a nós. Nós não queremos ser perdedores, mas queremos tomar posse da vitória que Tu nos deste. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo. Te agradeço pela Tua fidelidade. Te agradeço porque Tu nos tens ajudado, aos poucos, a construir a nossa casa na rocha. E ela não será abalada. As portas do inferno
não vão prevalecer, pelo contrário. Nós estamos dispostos a ser transformados por Ti. Estamos dispostos a ser queimados pela nossa dor, para podermos experimentar tudo aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém.